Manaus, que era o centro, um dos epicentros da Covid-19 no Brasil, quase 100 mortes lá no começo, hoje já é case de sucesso na educação. Voltaram à educação particular e tudo, há mais de 2 meses e sem nenhum caso de infecção de Covid entre as crianças. Algum gênio ajudou lá? Lá no começo, eu fiz um texto sobre a volta às aulas que seria necessário. No começo, eu digo, quando nós descobrimos que a Covid era grave, quando nós descobrimos que não haveria chances de termos uma vacina já para já. Ou então, talvez, não haveria vontade de se ter uma vacina tão cedo e a disseminação do vírus seria grande no Brasil. Isso foi em junho, julho. Em Manaus, nessa época, estava com uma das maiores infecções do Brasil, com quase 100 mortes por dia, segundo o sensacionalismo, né? Também não se sabe exatamente como é que foi, mas o início da Covid foi muito duro na cidade de Manaus. Eles não são acostumados com gripe, essas coisas, então é muito pior. E lá foi disseminado. Lá eles se uniram, engajaram-se e viram o problema de frente e começaram a tomar medidas protetivas e medidas de imunização precoce, mas não falando com cloroquina, essas coisas, esses remédios do presidente que ele quer vender para ter o lucro. Estou dizendo que é a justa imunização com vitaminas, com distanciamento, com regras, com uso de máscara, com nos primeiros sintomas procurar atendimento para saber como é que foi, para fazer também os testes um pouco mais sérios do que alguns testes que estão sendo apresentados agora. Mas isso tudo aconteceu em razão de um colapso que entrou a sociedade lá. Aqui no Brasil, a coisa foi meio... No resto do Brasil, a coisa foi meio morna e depois ganhou uma proporção agora maior. As pessoas não acreditavam que ia chegar a esses patamares, porque foi devagar, ela veio como uma maré pequena e está crescendo ainda. Lá em Manaus não, em Manaus ela chegou e já cresceu de uma vez, causando um colapso e causando então a preocupação de toda a sociedade. E aí então a sociedade se mobilizou, se engajou, não foi poder público nenhum, a sociedade como em si se engajou lá naquela cidade, e então fez com que a Covid fosse tratada com devida precaução e fazendo com que todo mundo usasse máscara, todo mundo respeitasse distanciamento social, todo mundo fizesse as normas de higiene, todo mundo fizesse as precauções e também nos primeiros sintomas procurado o médico. Foi assim que Manaus conseguiu dar um salto na nossa frente, sendo a primeira cidade que liberou há mais de 2 meses a volta às aulas e está sem nenhuma infecção. As demais cidades não levaram a sério, não levando a sério, a Covid pega. Essa é a verdade. Então, as regras lá básicas de Manaus, não o que eu tinha inventado, ou que alguém lá inventou, ou qualquer que seja, não, era só você ter olhado os fatos e ter lido a situação. Não haveria vacina, o vírus era muito mortal, principalmente em crianças e idosos, pessoas que têm imunidade mais baixa. Isso já estava desde lá. Não viria remédio nenhum remédio no mundo, nem cloroquina nem nada era eficiente, ia matar o vírus, ia ajudar nada. Poderia até dar uma ajuda na imunização, a cloroquina, que eles têm uma vitamina, mas é muito melhor você comprar um centro do que a cloroquina. Então você teria essa situação e então não poderia ficar com lockdown justo porque não haveria prazo. E sem prazo, o lockdown é mortal para a economia. E quando mata a economia, você mata o cidadão também. Então, enquanto ficou nessa parte de essa situação de é mortal ou não é perigoso ou não metade da população fazendo lockdown, outra metade indo trabalhar, metade indo pro bar, outra metade indo pra igreja, outra metade... As pessoas
não acreditando, umas acreditando, outras não acreditando na situação do vírus no resto do Brasil, porque não teve um colapso. O vírus se alastrou. O vírus se alastrou e agora nós estamos enfrentando os piores momentos. Diferente de como eu estava dizendo lá em Manaus, que Manaus chegou, ela não chegou como uma maré alta que foi subindo, ela chegou como um tsunami, chegou arrastando tudo, batendo tudo. Então as pessoas viram a periculosidade que é o vírus e acabaram fazendo, então com o colapso, acabaram tomando as atitudes, todo mundo vendo como é perigoso. Então foi isso que aconteceu em Manaus. O fato social em Manaus foi isso, foi o colapso maior que chegou de uma vez, as pessoas se conscientizaram em razão da dor, né? E por isso eles tomaram, e vendo isso daí, começaram a estudar fatos externos, fatos como foi o Covid fora, como eu fiz. Não que eu inventei que deveria voltar às aulas e que na escola, porque na Finlândia, se não me engano, na Suécia, eles, nossa, eles voltaram a aula antes, no meio da epidemia, eles voltaram à aula porque sabiam que a epidemia não ia sair. Então eles voltaram e equiparam e colocaram, instruíram também todos os professores, as escolas, e na escola é que faziam o controle de prevenção, o controle de monitoramento dos alunos menores. Enquanto os pais trabalhavam, que tinham que trabalhar para ter a renda, para movimentar a economia, porque, segundo lá, uma frase muito interessante, somente uma economia forte acaba-se com uma pandemia. Então, enquanto os pais trabalhavam com todas as máscaras, com todos os equipamentos, tudo mais, as crianças estavam bem cuidadas na escola, sendo monitoradas com equipes médicas e equipes altamente qualificadas. Então, isso fez com que vários países lá europeus não tivessem tanto prejuízo. E estudando isso, Manaus, há 2 meses, já copiando essa situação, Manaus já está há muito tempo sem infecção na criança. É muito simples, né? É muito simples. Aqui ficam brigando para qual remédio, qual vacina, se vacina chinesa ou se vacina é russa, sendo que não tem nenhuma vacina, né? E enquanto isso, as pessoas estão morrendo, porque ninguém sabe para onde vai, para onde vem, e já começa a faltar insumos nas UTIs. Esse remédio cloroquina está totalmente em desuso. Algumas pessoas estão usando, mas é um mero polivitamínico e não tem uma eficácia somente precoce, ou seja, se você tomar um AS ou um suco de laranja tem a mesma eficácia científica. E nisso as pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando sem emprego e a economia está indo pro buraco abaixo. Pô, Brasil.